E estamos de volta com o Viva Voz, já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista de todas as quartas-feiras. Boa noite para você, Bruno. Débora, Carol, todo mundo que está acompanhando. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Bruno, você é aquele que sempre traz as notícias do Copom, porque quarta-feira costuma ser o dia das decisões da diretoria do Banco Central e, pela segunda vez consecutiva, decidiu-se manter os 15% da Selic. O que o comunicado nos permite já entender dessa decisão? Pois é, Vera, o Banco Central fica segurando o comunicado, né? E a gente fica aqui atualizando a tela. Tá dando susto aqui, mas saiu. Bom, a mensagem muito clara do Banco Central. Ele 2 vezes ele usou a expressão de que os juros vão ficar em 15% por período bastante prolongado, né? Ressaltando aí o bastante prolongado. Então o Banco Central reafirmando uma postura que ele já vem adotando desde o final do ano passado, ainda na administração do Roberto Campos Neto e seguindo agora com o Gabriel Galípolo, de uma postura de intolerância com a inflação, de tomar as medidas necessárias, os remédios amargos para fazer a inflação convergir para o intervalo da meta que o próprio governo brasileiro colocou. Então, é uma mensagem clara. Ele reconhece alguns sinais de moderação na economia, né, de que a economia brasileira está esfriando. Ele reconhece que o mercado já está esperando uma inflação menor para 2025 e 2026. O mercado está estimando uma inflação de 4,8% nesse ano e 4,3% no final do ano que vem. Então, só no final do ano que vem que a inflação iria convergir para o centro da meta, para o intervalo da meta, mas está ainda acima do centro da meta, que é uma mensagem que o Gabriel Galípolo sempre tem reafirmado, né? O centro da meta é 3%. E nas simulações que o Banco Central faz, em março de 2027, então bastante à frente, a inflação vai estar ainda em 3,4%. E é por isso que o Banco Central reconhece que ainda em decorrência de um ambiente totalmente incerto, né, porque tem Trump lá fora, tem a política fiscal aqui no Brasil, ele precisa manter uma postura dura e isso ele deu esse recado de forma bastante enfática nesse comunicado de hoje. Só, Bruno, que no ano que vem tem eleição, aí a matemática acaba sendo outra, né? E com certeza vai haver uma pressão por parte do governo para baixar os juros. Como é que tem sido? Como é que você acha que o Galípolo vai lidar com isso? O que a gente pode esperar do comportamento dele? Pois é, vai ser o grande teste, né, Débora? Porque à medida que a gente fica mais próximo da inflação, é de todo interesse do governo da eleição, desculpa, é de todo interesse do governo que os juros abaixem e a gente entre no ano que vem num cenário da economia girando mais rápido, com o desemprego ainda baixo. Então, o governo conta com isso. Agora, do ponto de vista do Banco Central, a postura do Gabriel Galípolo até aqui tem sido muito firme e de muita independência. E à medida que ele reafirma esse compromisso de trazer a inflação para dentro da meta, de não ser tolerante com a inflação, ele está se blindando de uma mudança de rumos no ano que vem, porque quanto mais o Banco Central deixa claro que é importante, que ele está comprometido com o combate à inflação, mais custoso vai ser para o Banco Central e para o Gabriel Galípolo abandonarem essa política no ano que vem. Então, até agora, o Galípolo tem adotado uma política de muita independência, não só em relação ao governo, mas também com a classe política. A gente viu o evento recente do Banco Master, né? Então, até agora, o Gabriel Galípolo tem seguido à risca aí o que estabelece a lei de independência do Banco Central e tomando as decisões independentemente das pressões políticas. Mas vamos ver o decorrer aí do passar do tempo para ver se isso realmente se confirma.
Agora, Bruno, lá nos Estados Unidos, o Fed reduziu os juros em 0,25 ponto percentual e se mostrou mais preocupado com a possibilidade de aumento do desemprego do que propriamente com os preços sendo pressionados pelas tarifas, né? É isso, Carol. É a famosa super quarta, né? As decisões casadas do Banco Central americano e do Banco Central aqui dentro do Brasil. O Fed tem uma diferença entre a missão do Banco Central lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a missão do Banco Central, está escrito na lei, é primordialmente combater a inflação. E ele leva em consideração os efeitos sobre o emprego, mas é num nível abaixo. No Banco Central americano, é o que eles chamam de objetivo duplo. Então, lá o objetivo do Banco Central é atuar para combater a inflação e para manter o desemprego baixo. E claramente na decisão de hoje, o Banco Central americano fez a opção clara de combater o desemprego. Os dados de emprego nos Estados Unidos nos últimos meses, né, nas últimas semanas, estão mostrando que a economia americana está criando cada vez menos empregos, o que é um prenúncio de que a economia está andando mais devagar. E aí, nesse caso, o Banco Central americano resolveu deixar um pouco de lado aquela preocupação que tinha marcado a conduta dele até agora, que era a preocupação de que o tarifaço iria impactar os preços e disparar a inflação. Eles não estão vendo isso, inclusive na entrevista que o presidente do Banco Central americano deu logo após a decisão. Ele falou que a cadeia produtiva americana tem absorvido os efeitos do tarifaço e o aumento de preço ainda não está chegando no consumidor final. Então, dado esse contexto, o Banco Central americano resolveu reduzir os juros, preocupado com o desemprego, mas aí a gente também tem um contexto político. O Trump está fazendo pressão para que o Banco Central abaixe os juros, então não deixa de ser também uma sinalização do Banco Central americano ao abaixar um pouquinho a taxa de juros para dar um agrado para o Trump, para ver se o Trump também não diminui a pressão sobre eles. Então a gente vê que essa questão de independência do Banco Central, de decisões técnicas, comparado com as pressões políticas, não é só um problema aqui no Brasil. Acontece também com a maior economia do mundo, principalmente agora em tempos de Trump. Verdade. Obrigada, Bruno, pela sua análise. Sempre às quartas-feiras, Bruno Caraza com a gente. Até quarta que vem. Até mais, pessoal. Até, Bruno. Tchau, Bruno. E é isso, Débora e Carol. Eu tive em Brasília na semana passada essa preocupação com os juros, né? A Débora perguntou para ele sobre 26. Ela já está totalmente no horizonte, no Palácio, na equipe econômica. E essa ideia de que isso pode sim prejudicar o crescimento da economia e pode ser um fator decisivo na eleição do ano que vem.